Se você está assistindo este vídeo agora, não é coincidência. Deus permitiu que você chegasse até aqui porque Ele precisa te mostrar algo que pode estar destruindo sua vida espiritual sem que você perceba. Existem 3 ações específicas que milhões de cristãos cometem todos os dias, achando que são coisas pequenas, coisas normais, mas a Bíblia revela uma verdade chocante sobre elas. Essas 3 atitudes fecham as portas de Deus na sua vida e atrasam a vitória que já estava garantida para você. Enquanto você ora, jejua, congrega, lê a Bíblia, essas 3 ações silenciosas estão bloqueando o céu sobre você. E a parte mais grave é que o inimigo quer que você continue achando que são coisas sem importância. Nos próximos minutos, vou revelar exatamente quais são essas 3 ações usando a palavra de Deus. E você vai entender por que suas orações parecem não ser respondidas, por que a vitória demora tanto a chegar e, principalmente, como fechar essas brechas espirituais hoje mesmo. Antes de continuar, se essa mensagem já está tocando seu coração, se você sente que Deus está falando com você através dessas palavras, eu quero te pedir algo. Deixe seu like neste vídeo agora e se inscreva no canal, porque Deus tem muito mais revelações para trazer à sua vida através dessa plataforma. Não deixe para depois, faça isso agora como um ato de compromisso com o que Deus vai falar contigo hoje. Eu preciso que você entenda uma coisa que vai mudar completamente sua perspectiva espiritual. Durante décadas de ministério, Billy Graham pregava com uma urgência desesperadora sobre um tema que a maioria dos cristãos prefere ignorar: a realidade de que Deus fecha portas. Sim, você ouviu certo. Não é só o diabo que fecha portas. Não é só o mundo que fecha portas. Às vezes, é o próprio Deus quem fecha porque você abriu brechas que tornam impossível para Ele agir na sua vida. Isso não é crueldade divina, é justiça divina, é santidade divina. É a natureza de Deus que não pode conviver com certas atitudes. A Bíblia inteira está repleta de exemplos assustadores de pessoas que tinham tudo para vencer, mas perderam porque praticaram ações que fecharam o céu sobre elas. Pense em Saul, que começou ungido, escolhido por Deus, mas terminou consultando médium porque o Senhor não lhe respondia mais. Pense em Moisés, o libertador de Israel, que não pôde entrar na terra prometida por causa de uma desobediência que ele achou pequena. Pense nos israelitas que vagaram 40 anos no deserto, quando a viagem deveria durar apenas 11 dias. O que aconteceu com essas pessoas? Elas fecharam as portas de Deus sobre suas próprias vidas. E aqui está o que você precisa entender com urgência. O mesmo pode estar acontecendo com você agora. Você pode estar orando fervorosamente, pode estar jejuando semanalmente, pode estar na igreja fielmente, mas se estiver praticando alguma dessas 3 ações que vou revelar agora, você está literalmente bloqueando a ação de Deus na sua vida. Não é falta de fé da sua parte, não é demora de Deus, não é ataque do inimigo mais forte que você. É uma brecha espiritual que você abriu e que precisa fechar hoje. Em Isaías, capítulo 59, versículo 2, Deus diz algo que deveria fazer todo cristão tremer. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Leia isso de novo. Seus pecados, suas iniquidades, têm poder para fazer Deus esconder o rosto de você. Tem poder para fazer com que Ele não ouça suas orações. Isso é aterrorizante, mas é bíblico. E o mais assustador é que muitas vezes esses pecados são coisas que nós justificamos, que achamos pequenas, que normalizamos em nossa vida cristã. Billy Graham costumava dizer que o maior engano do cristianismo moderno é achar que Deus está obrigado a nos abençoar, independentemente de como vivemos. Ele dizia: Deus é santo, absolutamente santo, e Ele não pode tolerar o pecado. Se você quer a bênção de Deus, você precisa viver de acordo com os princípios de Deus.
E essa é a verdade dura que muitos não querem ouvir. Nós queremos um Deus que feche os olhos para nossos erros, que ignore nossas falhas, que abençoe mesmo quando estamos errados. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que te ama tanto que não vai permitir que você continue em caminhos destrutivos. Ele vai fechar portas não para te punir, mas para te proteger. Ele vai reter bênçãos, não porque é cruel, mas porque essas bênçãos nas mãos de alguém espiritualmente imaturo ou desobediente se tornariam maldições. E se você está vivendo a frustração de portas fechadas agora, pode ser que Deus esteja tentando te salvar de algo muito pior. Agora vamos entrar nas 3 ações específicas que fecham as portas de Deus e atrasam sua vitória. E eu oro que o Espírito Santo traga convicção profunda ao seu coração, enquanto falamos sobre cada uma delas, porque só através da convicção vem o arrependimento genuíno, e só através do arrependimento genuíno vem a restauração completa. A primeira ação que fecha as portas de Deus na sua vida é algo que parece tão comum, tão justificável, tão humano, que você provavelmente nem considera pecado. A falta de perdão, a amargura guardada no coração, o ressentimento mantido contra alguém que te feriu. E antes que você comece a me dar todas as razões pelas quais você tem direito de não perdoar aquela pessoa, deixa eu te mostrar o que Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, disse sobre isso. Em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, logo depois de ensinar o Pai Nosso, Jesus faz uma declaração que deveria fazer todo cristão parar imediatamente. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você leu isso? Jesus não está dando uma sugestão. Ele está estabelecendo um princípio espiritual absoluto. Se você não perdoa, Deus não te perdoa. Ponto final. Agora pensa comigo. Se Deus não te perdoa porque você não perdoou alguém, o que acontece com suas orações? O que acontece com suas súplicas? O que acontece com seus pedidos de vitória, prosperidade, bênção? Eles batem no teto e voltam. Por quê? Porque você fechou a porta do perdão divino quando se recusou a abrir a porta do perdão humano. É uma lei espiritual tão real quanto a lei da gravidade. Você não negocia com ela, você não debate com ela, você simplesmente obedece ou sofre as consequências. Billy Graham pregou um sermão inesquecível nos anos 70, onde ele contou a história de uma mulher que passou 20 anos orando pela salvação do marido. 20 anos clamando, jejuando, intercedendo, e nada acontecia. O marido continuava frio, distante de Deus, endurecido. Até que um dia, durante um retiro espiritual, Deus mostrou a essa mulher que ela guardava falta de perdão contra a própria mãe por algo que tinha acontecido na infância dela. Era algo que ela tinha empurrado para o fundo do coração, algo que ela achava que tinha superado, mas que ainda estava lá, vivo, podre, contaminando tudo. Quando ela finalmente perdoou a mãe de coração, quando ela soltou aquela mágoa que carregava por décadas, algo sobrenatural aconteceu. 3 semanas depois, o marido dela entregou a vida a Jesus Cristo. 20 anos de oração bloqueada por uma falta de perdão não resolvida. 20 anos de vitória atrasada por uma ferida não curada. E isso não é exceção, é regra, é padrão espiritual. A Bíblia é brutalmente clara sobre o perigo da falta de perdão. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, está escrito: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha a descrição. Raiz de amargura. Não é só amargura na superfície, é raiz. Está profunda, está escondida, está embaixo da terra do seu coração. E essa raiz brota, perturba você e contamina muitos ao seu redor. Você sabia que a falta de perdão não prejudica só sua vida espiritual?
Ela prejudica sua saúde física, seus relacionamentos, seu trabalho, sua família. Estudos médicos comprovam que pessoas que guardam rancor têm mais problemas cardíacos, mais estresse, mais depressão, mais ansiedade. Mas o pior não é isso. O pior é que a falta de perdão abre uma porta legal para o inimigo operar na sua vida. Dá a ele permissão jurídica no mundo espiritual para te atormentar. Em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27, Paulo escreve: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Você viu? Quando você guarda ira, quando você não perdoa antes do sol se pôr, você literalmente dá lugar ao diabo. A palavra grega ali significa oportunidade legal, espaço de operação. Você abre uma porta espiritual e coloca uma placa escrito: Diabo pode entrar aqui. E aí você fica se perguntando, por que vive tanta opressão? Por que tem tantos pesadelos? Por que sua casa está sempre em guerra? Por que as coisas não prosperam? É porque você deu lugar ao inimigo através da falta de perdão. E enquanto você não fechar essa porta através do perdão genuíno, Deus não pode operar plenamente na sua vida. Não é que Ele não queira, é que Ele não pode violar suas próprias leis espirituais. Deixa eu te fazer algumas perguntas que vão expor se você está com essa porta aberta agora. Existe alguém que, quando você lembra, seu estômago embrulha? Existe alguém cujo nome, quando é mencionado, você sente raiva subindo? Existe alguma pessoa que você evita, que você não quer encontrar, que você torce para que coisas ruins aconteçam com ela? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você está com falta de perdão no coração. E essa falta de perdão está fechando portas de Deus na sua vida neste exato momento. Mas aqui está a parte maravilhosa do Evangelho, a parte que traz esperança. Deus não está te condenando por isso. Ele está te alertando. Ele está te mostrando a brecha para que você possa fechar. E fechar essa brecha é mais simples do que você imagina, mas exige uma decisão radical da sua parte. Você precisa perdoar. Não porque a pessoa merece, mas porque você precisa ser livre. Não porque o que fizeram com você foi pequeno, mas porque o que Jesus fez por você foi gigante. Pense nisso. Enquanto você estava morto em seus delitos e pecados, enquanto você era inimigo de Deus, Cristo morreu por você. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não merecia, mas Ele perdoou. E agora Ele te pede que você faça o mesmo. Perdoe quem não merece, porque você também não merecia e foi perdoado. Se essa mensagem está tocando fundo no seu coração agora, se o Espírito Santo está trazendo convicção sobre falta de perdão na sua vida, eu quero que você faça algo profético neste momento. Escreve nos comentários: eu perdoo. Não importa quem é a pessoa, não importa o que ela fez, escreve: eu perdoo. Isso é um ato profético de liberar perdão e fechar a porta que o inimigo estava usando para bloquear suas bênçãos. A segunda ação que fecha as portas de Deus e atrasa sua vitória é algo que praticamente virou cultura no meio cristão. Algo tão normalizado que você nem percebe quando está fazendo. Murmuração e queixa, reclamação constante, falar mal da igreja, do pastor, dos irmãos, da liderança, das circunstâncias, de Deus. E antes que você diga: mas eu só estou sendo realista, mas eu só estou desabafando, mas eu tenho razão para reclamar, deixa eu te mostrar o que aconteceu com uma geração inteira que murmurou. A história está em Números capítulo 14. Israel tinha acabado de ser libertado milagrosamente do Egito. Tinham visto as 10 pragas, tinham atravessado o Mar Vermelho, tinham comido maná do céu, tinham bebido água da rocha. Deus estava fazendo milagres diários. Mas quando chegaram na fronteira de Canaã e os espias voltaram com relatório negativo, o que o povo fez? Murmuraram. Versículo 2.
E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou até neste deserto. Olha a gravidade. Eles estavam desejando a morte ao invés de confiar em Deus. E qual foi a resposta de Deus? Versículo 28. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Deus disse: vocês querem morrer no deserto? Pois morrerão. Uma viagem de 11 dias virou 40 anos. Uma geração inteira morreu no deserto. Milhões de pessoas que tinham visto milagres, que tinham experimentado libertação, que tinham tudo para entrar na terra prometida, morreram no meio do caminho. Por quê? Por causa da murmuração, por causa da queixa, por causa da reclamação constante. E aqui está o que vai te chocar. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, que essas coisas aconteceram como exemplo para nós. Paulo escreve: ora, tudo isto lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Deus está dizendo: olhem o que aconteceu com eles, não cometam o mesmo erro. Mas você está cometendo. Quantas vezes você já murmurou esta semana? Murmurou do trabalho, do salário, do chefe, da empresa? Murmurou do cônjuge, dos filhos, da família, dos vizinhos? Murmurou da igreja, da pregação, do louvor, da liderança, dos irmãos? Murmurou das circunstâncias, das dificuldades, dos problemas, das provações? E você acha que isso não tem consequência espiritual? Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15, Paulo ordena: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha o contraste. Murmuração está ligada a ser reprovável, insincero, culpável. Não murmurar está ligado a resplandecer como luz. Quando você murmura, você apaga sua luz. Quando você reclama, você contamina o ambiente espiritual ao seu redor. Quando você fala mal, você abre portas para o inimigo e fecha portas de Deus. E o mais perigoso é que murmuração é contagiosa. Uma pessoa murmuradora pode contaminar uma família inteira, uma célula inteira, uma igreja inteira. Billy Graham contava que durante suas cruzadas evangelísticas, ele tinha uma regra inflexível para sua equipe: nada de murmuração, nada de reclamação, nada de falar mal. Se alguém começasse a murmurar, essa pessoa era imediatamente removida da equipe. Por quê? Porque ele sabia que um murmurador pode destruir o mover de Deus. Um reclamador pode bloquear a unção. Uma pessoa com língua solta pode fechar portas que Deus abriu. E aqui está algo que você precisa entender. Murmuração não é apenas palavras, é uma atitude de coração. É ingratidão disfarçada de realismo. É incredulidade disfarçada de sabedoria. É rebelião disfarçada de opinião. Quando você murmura, você está dizendo para Deus: eu sei mais que você. Eu não concordo com o que você está permitindo. Eu não confio no seu plano. E isso é pecado grave. Pensa no que estava por trás da murmuração de Israel. Falta de gratidão. Eles tinham sido escravos por 400 anos e agora eram livres, mas ao invés de agradecer, reclamaram. Tinham comida milagrosa todos os dias, mas ao invés de celebrar, murmuraram querendo os alhos e cebolas do Egito. Tinham a presença de Deus em forma de coluna de fogo e nuvem, mas ao invés de adorar, questionaram a liderança de Moisés. E você tem teto sobre a cabeça, mas reclama que não é a casa dos seus sonhos. Você tem comida na mesa, mas murmura que não é gourmet. Você tem emprego, mas vive reclamando do salário. Você tem saúde, mas foca nas pequenas dores. Você tem família, mas só vê os defeitos. Você tem igreja, mas critica o pastor, os irmãos, o ministério. Você está fazendo exatamente o que Israel fez.
e vai colher exatamente o que Israel colheu: atraso na vitória. A Bíblia revela um princípio espiritual poderoso, em Tiago capítulo 3, sobre o poder da língua, versículos 9 e 10. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também, com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Você percebe? Sua língua tem poder de abençoar ou amaldiçoar. E quando você murmura, você está liberando maldição. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Vida e morte, bênção e maldição, vitória e derrota. Tudo isso está no poder da sua língua. E se você usa sua língua para murmurar, reclamar, falar mal, criticar, você está decretando morte sobre sua própria vida. Você está fechando suas próprias portas de vitória. Mas aqui está a boa notícia. Assim como a língua pode destruir, ela também pode edificar. Assim como a murmuração fecha portas, a gratidão abre portas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, está a chave. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, não nas coisas boas apenas, mas em tudo, nas provações, nas dificuldades, nas lutas, nas esperas. Quando você aprende a dar graças em tudo, quando você substitui a murmuração pela gratidão, portas se abrem, o céu se movimenta, anjos são liberados, bênçãos são Porque desatadas. gratidão É uma linguagem que Deus entende perfeitamente. Gratidão é um sacrifício que agrada ao Senhor. O Salmo 50, versículo 23. Aquele que oferece sacrifício de ações de graças me glorifica, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Você quer ver a salvação de Deus? Você quer ver vitória? Você quer ver portas se abrindo? Então pare de murmurar e comece a agradecer. Pare de reclamar e comece a louvar. Pare de focar no que está errado e comece a celebrar o que está certo. Essa é uma decisão que você toma todos os dias, a cada momento, em cada circunstância. E deixa eu te dizer algo que vai mudar sua perspectiva. Quando você está numa situação difícil e escolhe agradecer ao invés de murmurar, você está exercitando um nível de fé que move montanhas. Você está dizendo para o inferno: vocês não vão me fazer parar de louvar a Deus. Você está declarando para o céu: eu confio em Deus, independente das circunstâncias. E isso, meu irmão, minha irmã, abre portas que ninguém pode fechar. Se você reconhece que tem sido uma pessoa murmuradora, reclamadora, que tem usado sua língua para destruir ao invés de edificar, escreve nos comentários agora: eu escolho gratidão. Esse é um compromisso público com Deus, de que a partir de hoje você vai vigiar sua boca, você vai controlar sua língua, você vai substituir murmuração por gratidão. Faça isso agora. A terceira e última ação que fecha as portas de Deus e atrasa sua vitória é talvez a mais sutil, a mais perigosa, porque vem disfarçada de obediência: a desobediência parcial. É quando você obedece a Deus até certo ponto, mas guarda uma área da sua vida que você não quer entregar. É quando você faz quase tudo que Deus mandou, mas deixa algo de fora. É quando você segue a Deus, mas com reservas. A história mais clara sobre isso na Bíblia está em 1 Samuel, capítulo 15. Deus havia dado uma ordem específica ao rei Saul através do profeta Samuel: vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. A ordem era clara, direta, sem espaço para interpretação: destruir tudo. Mas o que Saul fez? Versículo 9. Saul, porém, e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas, dos bois, dos animais cevados, dos cordeiros e de tudo o que era bom, e não os quiseram destruir totalmente. Saul obedeceu em parte. Ele foi lutar contra Amaleque, ele venceu a batalha, ele matou muita gente, destruiu muita coisa.
Mas guardou o rei Agag vivo e separou o melhor do gado. E quando Samuel chegou, Saul estava todo animado, achando que tinha feito um grande trabalho. Versículo 13. Saul disse a Samuel: Bendito seja você do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Olha a cara de pau. Ele está dizendo que obedeceu, quando claramente desobedeceu. E a resposta de Samuel é devastadora. Versículo 22 e 23. Porém Samuel disse: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Você leu isso? A desobediência parcial de Saul foi classificada como rebelião, como feitiçaria, como idolatria, e a consequência? Deus o rejeitou como rei. Saul perdeu o reino, perdeu a unção, perdeu tudo por causa de uma obediência pela metade. Ele queria obedecer a Deus do jeito dele, nas condições dele, guardando o que ele achava que podia guardar. E isso custou tudo para ele. Agora a pergunta que você precisa responder com honestidade total diante de Deus: você está fazendo o mesmo? Você está obedecendo a Deus pela metade? Você congrega, mas não dizima? Você lê a Bíblia, mas não perdoa? Você ora, mas não abandona aquele pecado secreto? Você serve na igreja, mas não consagra sua vida sexual? Você louva no culto, mas vive mundanamente durante a semana? Você evangeliza, mas não santifica sua língua? Desobediência parcial é quando você quer a bênção de Deus sem o senhorio de Deus. É quando você quer ser salvo, mas não quer ser santo. É quando você quer o céu, mas não quer abandonar o mundo. É quando você quer Jesus como Salvador, mas não como Senhor. E isso, biblicamente falando, não funciona. Não existe cristianismo pela metade. Não existe seguir a Jesus com reservas. Jesus foi claro em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Não é negue algumas coisas de si mesmo. Tome sua cruz. Não é tome meia cruz. Siga-me. Não é siga-me quando for conveniente. É entrega total, obediência completa, rendição absoluta. Billy Graham pregava isso com uma firmeza inabalável. Ele dizia: você não pode negociar com Deus. Você não pode barganhar. Ou você entrega tudo, ou você não entregou nada. E ele estava absolutamente correto. Deus não aceita meias medidas. Ele não se contenta com obediência parcial. Ele não se impressiona com o que você faz, se você está deixando de fazer o que ele mandou. Pensa em quantas pessoas estão orando por vitória, clamando por bênção, jejuando por milagre, mas há uma área da vida que elas não querem entregar a Deus. Pode ser o namoro errado que você sabe que Deus não aprova, mas você insiste. Pode ser o negócio desonesto que está dando lucro, mas está roubando a paz. Pode ser a mágoa que você guarda como tesouro, mas está envenenando sua alma. Pode ser o vício que você esconde, mas está escravizando você. Pode ser o pecado sexual que você justifica, mas está abrindo portas demoníacas. E enquanto você não entregar essa área, enquanto você não obedecer completamente, Deus não pode liberar a vitória total na sua vida. Não é birra de Deus, é princípio espiritual. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Viu a ordem? Primeiro você se sujeita a Deus, depois você resiste ao diabo. Se você não se sujeitou completamente a Deus, sua resistência ao diabo não tem poder. É como tentar usar uma arma sem munição. É como tentar dirigir um carro sem combustível. É como tentar ligar um aparelho sem energia.
Você pode fazer todos os movimentos certos, mas nada vai acontecer porque falta o essencial: obediência total. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não alguns mandamentos, não os mandamentos convenientes, mas todos os mandamentos. E aqui está algo que vai confrontar você profundamente. Às vezes, a área que você não quer entregar a Deus é exatamente a área onde está a sua maior batalha. O inimigo sabe que se você entregar aquilo, você vai experimentar uma libertação tão grande, uma vitória tão poderosa, que nada mais vai te deter. Por isso ele luta tanto para você manter aquela desobediência parcial. Por isso ele te convence de que isso aí não tem problema, isso é diferente. Deus entende sua situação, mas Deus não entende desobediência. Deus não tolera rebelião. Deus não aceita desculpas. Ele te ama incondicionalmente, mas ele exige obediência total. E quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai ver portas se abrindo, bênçãos fluindo, vitórias chegando. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que Deus está te chamando para perdoar alguém, mas você diz: Senhor, eu faço tudo na igreja, eu oro, eu jejuo, mas esse perdão eu não dou. Você acabou de fechar a porta. Deus está mandando você abandonar aquele relacionamento que te afasta dele, mas você argumenta: Senhor, eu leio a Bíblia todos os dias, eu evangelizo, mas esse relacionamento eu quero manter. Porta fechada. Deus está te dizendo para sair daquele emprego onde você precisa mentir, mas você justifica: Senhor, eu preciso pagar as contas, eu tenho família para sustentar. Porta trancada. Você vê o padrão? Obediência parcial é desobediência total aos olhos de Deus. E enquanto você insistir em guardar aquela área, aquele pecado, aquela rebelião, você vai continuar vendo suas orações sem resposta, suas bênçãos atrasadas, suas portas fechadas. Não porque Deus não quer te abençoar, mas porque você não quer obedecê-lo completamente. E eu preciso te dizer algo com amor, mas com toda firmeza. O que você está guardando não vale o que você está perdendo. Aquele pecado não vale sua vitória. Aquele relacionamento errado não vale sua paz. Aquele dinheiro desonesto não vale sua integridade. Aquela mágoa não vale sua liberdade. O prazer momentâneo não vale a bênção eterna. Em Marcos capítulo 8, versículo 36, Jesus pergunta: Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu pergunto a você, que vantagem há em manter aquela desobediência e perder as bênçãos de Deus? Que lucro há em segurar aquilo que você deveria soltar e ver suas portas fechadas? Que benefício há em obedecer pela metade e viver derrotado? A decisão é sua. Deus já tomou a decisão dele. Ele te ama. Ele quer te abençoar, Ele tem vitória preparada para você. Mas Ele não vai violar seu próprio caráter. Ele não vai abençoar desobediência. Ele não vai prosperar rebelião. Então você precisa escolher: ou você entrega tudo e recebe tudo, ou você guarda algo e perde muito. E aqui está a promessa maravilhosa. Quando você finalmente decide obedecer completamente, quando você solta aquilo que estava segurando, quando você entrega aquela última área a Deus, algo sobrenatural acontece. Portas que estavam fechadas se abrem. Bênçãos que estavam retidas são liberadas. Vitórias que estavam atrasadas chegam, porque você finalmente removeu o bloqueio, você fechou a brecha, você consertou o problema. Se você está sentindo o Espírito Santo te convencendo de alguma área de desobediência parcial na sua vida, de algo que você não quer entregar a Deus, eu quero que você tome uma decisão agora. Escreve nos comentários: eu entrego tudo. Não explica o que é, não justifica, apenas declara: eu entrego tudo. Esse é o primeiro passo para fechar essa porta e abrir as portas de Deus na sua vida. Agora vamos concluir essa mensagem, e eu preciso que você preste muita atenção no que vou falar,
porque pode ser a palavra mais importante da sua vida espiritual neste momento. Você acabou de descobrir 3 ações que fecham as portas de Deus: falta de perdão, murmuração e desobediência parcial. E provavelmente o Espírito Santo já te mostrou qual ou quais dessas você está praticando. A pergunta agora não é se você foi tocado, porque se você chegou até aqui, você foi. A pergunta é: o que você vai fazer com essa convicção? Porque convicção sem ação é apenas emoção. Reconhecimento sem mudança é apenas teoria. Você pode chorar, pode se arrepender, pode até orar, mas se você não tomar uma decisão de mudar hoje, nada vai mudar. Eu quero te convidar agora a fazer uma oração comigo, uma oração de compromisso total com Deus. Uma oração onde você vai fechar essas 3 portas que estavam bloqueando suas bênçãos e vai abrir as portas de Deus na sua vida. Se você está assistindo em casa, na rua, no trabalho, não importa onde, eu quero que você ore comigo agora em voz alta. Deus está esperando essa decisão sua. Senhor Jesus, eu reconheço que tenho fechado portas na minha vida através dessas 3 ações. Eu confesso que tenho guardado falta de perdão no meu coração, que tenho sido murmurador e queixoso, que tenho obedecido pela metade. Perdoa-me, Senhor. Eu tomo a decisão agora de perdoar todos os que me feriram. Eu solto aquelas pessoas. Eu libero perdão total, completo. Eu decido que a partir de hoje vou vigiar minha boca, vou controlar minha língua, vou substituir murmuração por gratidão. E eu entrego a Ti todas as áreas da minha vida, sem reservas, sem exceções. O que Tu mandares eu fazer, eu farei. Para onde Tu mandares eu ir, eu irei. O que Tu mandares eu largarei. Toma o controle total da minha vida. Fecha as portas que eu abri através da desobediência. Abre as portas que Tu tens para mim. Libera a vitória que estava atrasada. Desata as bênçãos que estavam retidas. Eu creio que a partir de hoje tudo muda na minha vida espiritual. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de coração, algo acabou de mudar no mundo espiritual. Portas se abriram, bloqueios foram removidos, brechas foram fechadas e agora você precisa andar em obediência constante, vigilância diária, compromisso total. Não é um evento único, é um estilo de vida. Não é uma decisão pontual, é uma escolha diária. E antes de terminar, eu preciso te pedir mais uma coisa. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu que Deus falou com você através dessa palavra, eu quero que você deixe seu like agora, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Por quê? Porque Deus está usando esse canal para trazer advertências, revelações e libertação para vidas. E você não pode perder as próximas mensagens que Deus vai trazer. Mais que isso, compartilha urgentemente esse vídeo com alguém. Pode ser que Deus esteja usando você para salvar a vida espiritual de alguém que você ama. Pode ser que essa pessoa esteja com essas mesmas portas fechadas e não sabe o que fazer. Compartilha nos grupos da igreja. Manda para seus amigos cristãos. Poste nas suas redes sociais. Você pode ser o instrumento de Deus para levar libertação a alguém. E nos comentários, além daqueles compromissos que você já fez, escreve agora qual dessas 3 ações te impactou mais. Foi falta de perdão? Foi murmuração? Foi desobediência parcial? Compartilha nos comentários. Isso não é só para mim saber, é para criar um compromisso público com Deus, para você não esquecer dessa decisão que tomou hoje. Que Deus te abençoe poderosamente, que as portas que estavam fechadas se abram, que a vitória que estava atrasada chegue, que as bênçãos que estavam retidas sejam liberadas. E que você viva no centro perfeito da vontade de Deus, em obediência total, com portas abertas e vitória constante. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima mensagem que Deus tem para a sua vida.